clima no Arruda depois do último jogo foi uma mistura de alívio e frustração. O Santa Cruz garantiu a classificação no sufoco, mas a sensação que ficou é de que não precisava ter sido daquele jeito. Ainda no embalo da adrenalina, dá para dizer que o coração do torcedor foi colocado à prova. Quem tem pressão alta, certamente sofreu. Foi emoção do início ao fim, com um roteiro daqueles que só o futebol é capaz de entregar, mas que também deixa evidente que há muita coisa para ser corrigida antes do próximo mata-mata. Porque, convenhamos, ainda não conquistamos absolutamente nada, e um vacilo agora pode custar todo o trabalho da temporada. O jogo contra o Sergipe, na Arena, será lembrado por muito tempo. Daqui a 10 anos, é provável que ainda se fale daquela disputa de pênaltis. Um duelo nervoso, com viradas emocionais, erros que quase custaram a vaga e uma classificação que veio mais pelo sofrimento do que pela segurança. O Santa Cruz chegou a abrir 2-0 no agregado, mas permitiu que o adversário reagisse e levasse a decisão para as penalidades. E aí, meu amigo, quem não tem nervos de aço sentiu o baque. Não precisava ser assim. O time tinha condições de resolver a parada ainda no tempo normal e evitar esse desgaste. 2 lances, em especial, não saem da minha cabeça. O primeiro foi com Giovani. A jogada estava praticamente desenhada para o gol, o goleiro já caindo para um lado, o campo livre para ele finalizar no contrapé. Era o tipo de lance que se aprende ainda na base, uma finalização simples, sem marcação, um verdadeiro pênalti com bola rolando. E ele desperdiçou. Naquele momento, o placar ainda marcava 1-0 para o Santa, e um segundo gol ali poderia ter matado o jogo antes do intervalo. É o tipo de erro que não se comete em mata-mata, principalmente por um jogador com rodagem. Essa bola poderia ter mudado o destino da partida. O segundo lance foi a falha que originou o gol do Sergipe. Muita gente defende que não foi um frango do Rock Kennedy, que a bola veio muito em cima e que a zaga falhou antes. De fato, houve um erro coletivo. A marcação deu espaço, recuou demais e permitiu que o adversário chegasse à linha de fundo para cruzar. A bola foi cruzada, sobrou limpa e, cara a cara com o goleiro, o atacante adversário finalizou. Ainda assim, era uma bola defensável, daquelas que um goleiro bem posicionado costuma defender. Passou por baixo das pernas, e isso pesa. Se a classificação tivesse escapado, a falha teria sido lembrada por muito tempo e a carreira de Kennedy no clube poderia ter sofrido um abalo enorme. Mas o futebol é curioso. No mesmo dia em que falhou, Kennedy virou herói nas penalidades. Com uma postura confiante, tentou desestabilizar os batedores adversários, indo até a marca do pênalti, conversando, se movimentando, mostrando que estava ali para brigar até o fim. Pegou 2 cobranças e ajudou a colocar o Santa na próxima fase. Foi uma redenção instantânea, mas que não apaga a necessidade de maior concentração durante o jogo. Além dos erros individuais, o sistema coletivo também mostrou falhas. O meio-campo, por exemplo, simplesmente desapareceu no segundo tempo. William Júnior é um exemplo disso. Pode ter ido bem no estadual, mas a Série D é um campeonato muito mais exigente, e ali o rendimento caiu drasticamente. Quando a bola não passa pelo meio, o time se torna previsível, vive de lançamentos diretos e perde o controle da partida. Isso aconteceu diante do Sergipe e pode acontecer de novo se nada for ajustado. Na ponta direita, João Pedro começou bem, com intensidade e disposição, mas o gás acabou rápido. É um jogador que corre muito no início, mas não mantém o ritmo. Tanto que precisou ser substituído no intervalo. E aí entrou Thiaguinho, que mais uma vez não conseguiu dar a resposta esperada. Em momentos decisivos, ele parece sentir a pressão. Era a chance de assumir a responsabilidade, mas acabou afundando o setor. É difícil entender como um jogador com esse potencial técnico deixa escapar tantas oportunidades de se firmar. Outro nome que merece ser citado é Ariel. Experiente, rodado, já disputou competições pesadas, inclusive semifinal de Libertadores, mas foi displicente na cobrança de pênalti. Claro que errar faz parte, mas o modo como ele bateu chamou a atenção. Deu o canto para o goleiro, facilitando a defesa.
Em um jogo de mata-mata, essa falta de atenção não pode acontecer, ainda mais de um atleta com tanto currículo. O Santa precisa urgentemente encontrar soluções para esses problemas. O goleiro tem que manter o foco, a defesa não pode recuar tanto e dar espaço, o meio-campo precisa existir durante os 90 minutos, e os pontas têm que ser decisivos. Giovani não pode perder gols como o que perdeu, Thiaguinho precisa aparecer quando o jogo exige e Ariel tem que usar a experiência para decidir a favor, não contra. O que vimos diante do Sergipe serve como alerta. Agora vem o Altos pela frente, e a margem para erros é praticamente zero. Em mata-mata de acesso, cada detalhe conta. E se o Santa repetir os mesmos vacilos, a classificação vai ficar bem mais difícil. O time tem que entrar em campo sabendo que, apesar da festa pela última vitória, nada foi conquistado ainda. É foco total e atenção máxima, porque o torcedor não aguenta mais sofrer tanto por causa de erros que poderiam ser evitados. A euforia pela classificação já passou e o que fica agora é um alerta enorme para tudo que precisa ser ajustado. O Santa Cruz entra na fase mais decisiva da temporada, e o adversário não vai dar espaço para erros repetidos. Cada vacilo vai custar caro, e o Altos não vai perdoar. É hora de entender que o acesso não se conquista apenas na base da raça e do coração, mas também com estratégia, concentração e qualidade técnica do primeiro ao último minuto. O torcedor tricolor viveu uma montanha-russa de emoções contra o Sergipe, mas o próximo duelo não pode seguir o mesmo roteiro. O que vimos no segundo tempo daquela partida mostrou um time que perdeu totalmente o controle do jogo. O meio-campo sumiu, a ligação com o ataque praticamente desapareceu e a marcação começou a ceder espaço perigoso. Esse tipo de comportamento, em um jogo fora de casa contra um adversário que sabe aproveitar o fator local, pode ser fatal. É preciso ter posse de bola, cadenciar quando necessário e acelerar nos momentos certos, sem entrar em desespero. E quando falamos em cadência e controle, não é apenas segurar a bola por segurar. É ter inteligência para fazer o adversário correr, desgastar e abrir brechas. O Santa tem jogadores que podem executar isso, mas precisam estar em sintonia. Não adianta o volante segurar enquanto o meia corre para o outro lado e o ponta se isola sem receber passes. É um trabalho de conjunto. E nesse ponto, a postura de alguns jogadores precisa mudar. Não é aceitável que atletas experientes, que já disputaram grandes jogos, entrem desligados em momentos cruciais. A questão da finalização também é algo que precisa ser trabalhado com urgência. O gol perdido por Giovani não pode ser encarado como um lance isolado. É sintoma de um problema que já apareceu outras vezes, falta de frieza na hora de decidir. No mata-mata, um gol perdido pode ser o divisor entre avançar ou dar adeus. Treinar situações reais de jogo, simular pressões, trabalhar a tomada de decisão, tudo isso precisa fazer parte da preparação nos próximos dias. Porque no momento em que a oportunidade surgir, não vai haver espaço para erro. Do lado defensivo, o recado é claro, não se pode recuar demais e chamar o adversário para cima. A defesa do Santa sofre quando fica apenas esperando, porque dá tempo e espaço para o oponente pensar a jogada. Foi assim que o Sergipe chegou ao gol que levou a decisão para os pênaltis. Pressionar no momento certo, encurtar a marcação e impedir cruzamentos são atitudes que fazem diferença. A bola que passou por baixo das pernas de Roque Kennedy só aconteceu porque antes disso a zaga deu o campo inteiro para o adversário avançar. Kennedy, aliás, precisa usar a confiança adquirida nas penalidades como combustível para melhorar ainda mais. Ser herói na disputa final foi importante, mas é no tempo normal que ele pode mostrar que está pronto para segurar o time quando a pressão aumentar. Defesas decisivas durante a partida evitam que a equipe chegue ao desespero no fim. E não é só sobre reflexo ou elasticidade, é sobre posicionamento, leitura de jogo e comunicação com a defesa. Um goleiro que orienta bem os zagueiros diminui muito a chance de sofrer gols bobos. As substituições também precisam ser mais estratégicas. Contra o Sergipe, a saída de João Pedro e a entrada de Thiaguinho mostraram como uma mudança mal executada pode alterar o rumo do jogo. João Pedro estava sendo uma válvula de escape no primeiro tempo, mesmo que com fôlego limitado, e Thiaguinho não conseguiu manter o ritmo.
Para o duelo contra o Altos, a comissão técnica precisa ter um plano B que realmente funcione, com jogadores prontos para entrar e manter ou aumentar o nível de intensidade. Não dá para arriscar em apostas que já se mostraram inconsistentes. Outro ponto fundamental é a mentalidade. O Santa Cruz não pode entrar em campo se sentindo pressionado pelo fantasma dos erros passados. A equipe tem que usar o jogo contra o Sergipe como lição, não como peso. A pressão da torcida vai estar lá, é inevitável, mas é papel dos jogadores transformá-la em motivação. O Altos vai querer aproveitar qualquer insegurança para se impor, e a resposta precisa ser coletiva, com todos fechados em um mesmo objetivo. É nesse contexto que o papel dos líderes do elenco se torna ainda mais importante. Jogadores como Ariel precisam assumir a responsabilidade não apenas dentro de campo, mas também no vestiário. Não é só sobre experiência técnica, é sobre saber acalmar nos momentos críticos, orientar os mais jovens e manter o time com a cabeça no lugar. Ariel não pode repetir a displicência da cobrança de pênalti contra o Sergipe. Se a experiência dele não aparecer para decidir, acaba se tornando um desperdício em jogos que exigem liderança. O próximo desafio exige um Santa Cruz equilibrado, sem os apagões do segundo tempo, sem as chances desperdiçadas e sem o nervosismo que quase custou a vaga. O time precisa entrar para matar o jogo quando tiver oportunidade, sem dar margem para que o adversário volte. Isso significa não apenas marcar gols, mas também controlar o ritmo e evitar a correria desorganizada. É um equilíbrio que se conquista com treino e foco, e o tempo até o primeiro confronto contra o Altos precisa ser usado para isso. O torcedor sabe que o Santa Cruz tem potencial para subir, mas também enxerga claramente que os erros que vêm se repetindo precisam ser corrigidos já. O acesso não vai cair do céu. É suor, disciplina e atenção aos detalhes. Cada jogo agora é uma final, e o menor descuido pode significar o fim do sonho. O recado está dado, é hora de transformar o sofrimento do último jogo em combustível para não passar pela mesma situação de novo. O Santa tem que entrar com a faca nos dentes, mas também com a cabeça fria, pronto para aproveitar cada chance e fechar a porta para qualquer reação adversária. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Circulam rumores fortes nos bastidores do futebol pernambucano, especialmente envolvendo o Santa Cruz, clube tradicional e querido pela torcida local. A grande novidade que vem tomando conta das rodas de conversa é a suposta proposta bilionária feita pelo astro Ronaldo Nazário, o fenômeno, para adquirir o controle acionário do clube coral. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas à diretoria do Santa Cruz deixam escapar que o interesse do ex-jogador vai muito além de um simples investimento financeiro. A intenção seria transformar o Santa Cruz em um projeto esportivo inovador, com foco em estrutura, gestão e ambição para voltar às grandes divisões do futebol brasileiro. A cifra especulada ultrapassaria facilmente a casa do R$ 1 bilhão, algo sem precedentes para um clube de futebol nordestino, e que certamente despertaria enorme atenção no cenário nacional. A possibilidade, que inicialmente soava como um sonho distante para a torcida, ganhou força com o suposto envio de documentos e propostas formais para análise. Caso se confirme, o impacto econômico e esportivo para o clube seria gigantesco, podendo marcar uma revolução no modo como times tradicionais do interior do Brasil são administrados e vislumbrados no futebol moderno. Além do aspecto financeiro, os rumores indicam que Ronaldo não pretende ser um investidor passivo, mas sim um proprietário ativo, com planos ambiciosos para o Santa Cruz. A proposta envolveria não apenas a compra da maior parte das ações do clube, mas também um compromisso com a implementação de uma gestão profissionalizada e altamente tecnológica, inspirada em modelos internacionais que o próprio fenômeno teve contato durante sua carreira na Europa. As conversas preliminares mencionam a intenção de revitalizar a base do clube, com investimentos pesados em categorias de base, infraestrutura de treinamento, além de parcerias estratégicas para atrair novos talentos e gerar receitas robustas por meio de merchandising e direitos de transmissão. A possibilidade de Ronaldo assumir o controle do Santa Cruz também abre debate sobre o futuro do clube na Série C e até na Série B,
visto que o aporte financeiro e expertise em futebol poderiam acelerar o retorno aos patamares mais altos do futebol brasileiro. Torcedores, especialistas e jornalistas estão atentos a cada movimentação, esperando uma definição que pode mexer profundamente com o futebol pernambucano e nacional. Nos corredores do Arruda, estádio símbolo do Santa Cruz, a movimentação é intensa, mas ainda marcada pela cautela. A diretoria atual estaria avaliando cuidadosamente a proposta, diante da magnitude dos valores envolvidos e das implicações jurídicas e administrativas que uma venda desse porte pode acarretar. Fontes internas afirmam que o clube já recebeu ofertas de outros investidores, mas nenhuma com a dimensão e seriedade atribuídas à de Ronaldo Nazário. A expectativa entre os conselheiros é que, caso a negociação avance, o Santa Cruz poderá entrar em uma nova era de profissionalização e reconhecimento, não apenas no futebol, mas também no cenário social e econômico da região. Além disso, o Fenômeno, conhecido por sua visão empresarial, teria planos para que o clube seja uma plataforma para novos negócios e parcerias no Nordeste, fomentando não só o esporte, mas também o turismo e o desenvolvimento local. A torcida, por sua vez, vive um misto de esperança e desconfiança, pois embora o aporte financeiro seja tentador, há o receio sobre a preservação da identidade e da história do clube em meio a tantas mudanças. No âmbito esportivo, o rumor da compra de Ronaldo poderia transformar radicalmente a dinâmica do Santa Cruz em campo. Com o aporte financeiro vindo de uma figura do calibre do Fenômeno, o clube teria capacidade para contratar jogadores de maior destaque, investir em comissão técnica qualificada e implementar metodologias de treino modernas, elevando o nível competitivo da equipe. Isso poderia acelerar o processo de ascensão nas divisões nacionais e até mesmo colocar o Santa Cruz como um protagonista na disputa por vagas em competições internacionais, como a Copa Sul-Americana e, em um horizonte mais ousado, a Libertadores. Além disso, a presença de Ronaldo como dono e gestor pode atrair patrocinadores de renome, impulsionando receitas e garantindo a sustentabilidade financeira a longo prazo. O Fenômeno ainda pode trazer uma nova mentalidade ao clube, inspirando jovens atletas e colaboradores, estimulando uma cultura vencedora e inovadora. Tudo isso reforça a expectativa de que a notícia não é apenas um boato passageiro, mas sim um prenúncio de mudanças profundas que poderão remodelar o futebol do Santa Cruz para sempre. Por fim, a movimentação de Ronaldo para virar dono do Santa Cruz ganha contornos de saga épica no futebol brasileiro, enchendo torcedores de esperança e o mercado esportivo de especulações. A possibilidade inédita de um ex-jogador tão icônico e internacionalmente reconhecido assumir um clube tradicional do interior do Nordeste traz à tona questões sobre o futuro do futebol brasileiro, o modelo de gestão dos clubes e a força da paixão popular aliada ao poder do investimento empresarial. A torcida coral, conhecida por sua fervorosa dedicação, vê nesse rumor uma chance de renascimento, enquanto especialistas ponderam os desafios de integrar tradição e inovação em um mesmo projeto. Seja qual for o desfecho, o burburinho em torno dessa proposta bilionária é um sinal claro de que o Santa Cruz pode estar às vésperas de um capítulo histórico, capaz de influenciar não só a sua trajetória, mas todo o panorama do futebol nacional, especialmente no que diz respeito à valorização dos clubes do interior e ao papel de grandes nomes do esporte como agentes transformadores fora dos gramados. O que se aguarda agora é a confirmação oficial que poderá virar o sonho de muitos em realidade concreta e impactante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.